Olá, Luiz Fernando Esgoda, Agrocanal LFZ Consultoria, um canal do YouTube para você que gosta do agronegócio, que gosta de vendas, que gosta de marketing. Vem comigo toda quinta-feira com o Esgoda, lançando agora uma nova modalidade de colocar a você mais uma oportunidade de buscar conhecimento. Se fosse música, falaria que é um popurrí de músicas, mas é um pupurri de entrevistas. Então vamos pegar dois ou três ícones do mercado nacional que fizeram entrevista comigo, fazer um resuminho de alguns pontos fortes deles nas entrevistas para você escutar no dia a dia aí. Vem comigo, Luiz Fernando Esgoda, Agrocanal LFZ Consultoria. O que você acha hoje assim que é a principal diferença daquele agricultor de 30 anos atrás para o agricultor de hoje? Para a gente poder acessar ele e, vamos sim dizer, chegar na fórmula do sucesso. Lógico que respeitando toda a evolução tecnológica, né? Mas o que você acha que seria um grande diferencial hoje? Puta, muito legal essa pergunta, né, Esgoto? Eu acho que assim, nós somos muito abençoados, né? Nós somos muito, além de ter um solo, além de ter um clima, além de ter conhecimento, a agricultura brasileira passa por um processo de rejuvenescimento, né? Se você vai nos Estados Unidos, se você vai na Europa, você vê o agricultor ficando cada vez mais velho, não está tendo uma renovação, não está tendo aquele jovem que está voltando para pegar as propriedades dos pais e transformando isso. No caso do Brasil, não, a nova geração está vindo, né? Então, se você pega 5 anos atrás, a idade média do agricultor brasileiro era 49, 50 anos. Hoje é 46, 47 anos. E esse agricultor mais jovem, ele tem um novo jeito de pensar, né? Ele traz tecnologia, ele é um cara muito mais inovador, ele é um cara que está ligado, né? Eu sempre falo que com tudo isso que a gente viveu de Covid, de fechamento, quem mais se utilizou da tecnologia para crescer foi o agricultor brasileiro. Aí você fala, pô, qual a tecnologia que o agricultor brasileiro mais está usando? É o WhatsApp, né? E ele usa o WhatsApp melhor como ninguém. Eu sempre falo, né, quando eu estava na AgroSem, um agricultor paranaense, ele recebia em média de 30 a 40 visitas por mês dos agrônomos. Quando veio a Covid, o que ele falou? Cara, eu não vou receber os 30, 40. Eu vou receber os 3, 4 que gera valor na minha propriedade, só que eu vou usar os outros para ficar cotando o produto. E o ele fez? Cara, ele usa os caras que traz tecnologia, que é aquele cara que traz conhecimento para ele, mas ele usa os outros para ficar cotando. E eu perguntava para os meus agrônomos isso daí, né, Esgoda? Fala, cara, o agricultor ele está fazendo você ir na propriedade ou ele só está te acessando para pegar preço? Cara, eu já sabia quem era quem, né? Aquele agrônomo que o agricultor estava chamando na propriedade, aquele agrônomo que ele estava ouvindo como uma recomendação segura, que traz tecnologia, que traz coisa, cara, esse cara ficou na prateleira dele. Os outros, ele ficou cotando preço. E isso daí muda muito o nosso jeito de planejar, né, Esguda? Acho que antigamente você fazia uma venda para o agricultor, era uma venda muito mais baseada em relacionamento, muito mais baseada naquele dia a dia que você tinha com o agricultor. Hoje ele tem um relacionamento, só que ele não mistura mais as coisas. Ele tem o cara que é Nós, relacionamento, ele tem o cara que ele faz negócio e que ele ouve agronomicamente, né? você acha que um dos grandes diferenciais, a gente podia dizer, de 20 anos atrás ou 30 para hoje, é a comunicação? Eu acho que é a comunicação e é a forma como ele está buscando conhecimento, né? Acho que hoje ele busca conhecimento de diversas formas, tá? Antes, o agricultor ele buscava conhecimento, seria no dia de campo, seria Hum. através da conversa com a revenda. Hoje não. Hoje ele tem o dia de campo, hoje ele tem internet, hoje ele tem esses podcasts que ele ouve, né? É incrível como que esses podcasts entrou na cabeça do agricultor e do jovem agricultor, né? Sabe que eu fiz muitas entrevistas por podcast, falava da minha jornada, falava do meu livro. Teve uma vez eu falava de franquias digitais, né, que eu acreditava muito no papel, no empoderamento do agrônomo. Pô, e o que teve de gente que me ligou perguntando, pô, o que é isso, né? O que você fala disso? E mudou muito esse negócio, né? O cara está muito mais aberto, ele está muito mais aberto à tecnologia. Eu sempre falo, Esgoda, nada mudou, né? Assim, fala assim, nós temos 4 tipos de agricultores. Nós temos aquele agricultor que gosta de tecnologia, que gosta de inovação, ele vai ser o primeiro a adotar o novo híbrido, o novo produto, e esse cara vai continuar sendo
o nosso grande, né, promotor de marca. Nós temos aquele agricultor que gosta de relacionamento. Então, se o Esgoda sair da LFZ hoje e abrir a RCS, o cara vai com o Esgoda, né, porque ele tem um relacionamento. Tem o cara que gosta de conveniência, né, aquele agricultor que quer um cara que cuida da semente até a colheita para ele, que ajuda nisso. E tem aquele cara que gosta de preço. Então, para nós agrônomos, nós temos que enxergar muito, né, qual que é o perfil desse cara para fazer o melhor planejamento. Eu fico louco, né, Esgoda? Eu fiz isso muitas vezes, né? Quando a gente era novo, a gente saía com a nossa caminhonete, saía batendo porteira, de porteira em porteira, sem fazer planejamento, sem marcar visita, né? Sem ir lá para fazer o que você quer. Hoje, um bom agrônomo, ele é igual, cara. Eu sempre falo, o agrônomo tem que se portar como um médico, como um dentista. É horário marcado, é planejamento de visita, é objetivo da visita, o que ele quer com aquela visita, o que ele quer sair, né? Então ele tem que medir cada passo dessa visita. E eu vejo muito poucos profissionais fazendo isso, infelizmente. Mas o quem faz, Ou você seja, sabe que é programação de diferenciado. visita semanal, né? Você sabe que eu faço muito link das conversas que eu tenho com pessoas como você e outras. Por exemplo, o que me chama a atenção é que você falou, que você disse para suas filhas que não tem jantar de graça. Você vai ter que trabalhar das Não, 6 da manhã às 7 da noite. É a vai. mesma coisa que eu perguntei, né, pro Daniel Glatt, ex-CEO Pioneer, né? Brasil, disse, Daniel, qual que você acha que é o segredo do sucesso? Ele falou daquele jeito carioca desse, ele esgoda. É o seguinte, o cara que não trabalhar de 12 a 14 horas por dia, esgoda, não adianta. E aí eu converso com o André Dias falou assim, a gente tem que estar extremamente planejado, que é o que você acabou de falar. Então, às vezes, não adianta só trabalhar de 12 a 14 horas por dia se você não estiver planejado. Agora, se você está bem planejado e ainda juntar 12 a 14 horas por dia, aí, meu amigo, você começa a disputar medalha, sabe? Eu falo E não tem muito, como, muito, né? né? E não É, tem, né, não tem nem como, né, Esgoda? Tudo é planejamento, né? Eu falo assim, porque nem hoje na cadeira de marketing é planejamento. Eu falo, pô, o que que a gente quer ser, né? Eu sempre faço aquelas perguntas, né? Pô, qual foi a primeira pergunta que você teve quando você era pequena? Pô, o que que você vai ser quando crescer? Numa empresa também, pô, o que que a gente vai ser quando crescer? E depois que a gente fala assim, pô, a gente quer ser que nem a UPL, né? Eu falo assim aqui, ó, que a UPL a gente quer ser muito protagonista do agronegócio no sentido de ser empático ao agricultor, né? A gente quer fazer do agricultor o herói da nossa história. E eu falo, para fazer isso, o que que a gente tem que fazer? Cara, a gente tem que ter bom portfólio, a gente tem que ter boas soluções, a gente tem que trazer inovação, a gente tem que ter uma marca conhecida por ele. E disso daí a gente começa a fazer meta, planejamento, né? Objetivos e fazer estratégia. Eu sempre falo, né? O que eu aprendi muito, né, Esgoda, no meu período de sabático foi isso, né? Eu fiquei, depois que eu saí da AgroSan e Agroferrari, eu fiquei 1 ano e 3 meses aí sabático. Aí eu fiz uma peregrinação, né? Eu fiz o nós vamos caminho de falar fé. sobre isso daqui a pouco, sobre estratégia e E, fé, sobre o seu é. livro. Não, Vamos e aí entrar você nesse pega, assunto. né, o que eu mais aprendi, cara, a vida de peregrino é muito a vida nossa de executivo e de engenheiro agrônomo. Cara, nós temos que sair de um ponto A e um ponto B, e isso passa por planejamento, passa por execução e passa por acreditar nas coisas, né? Então, se você não tiver essas três componentes, você não faz isso. E a mesma coisa para o recém-formado, né? Recém-formado, pô, ele entrou numa revenda aí. Cara, primeira coisa, recebeu a sua carteira lá de 50 clientes. Olha cada um dos clientes, tenta segmentar ele por comportamento. Pô, quem que Ó, é o cara que você vai, quem que é o cara que você vai fazer dia de campo? Quem que é o cara que você vai levar ele para uma pescaria? Quem que é o cara que você vai oferecer o pacote inteiro? Se você não souber essas coisas, cara, não tem como você se dar bem na profissão, né? Você deixa eu te tem que fazer fazer planejamento. uma pergunta em cima disso aí. Se você fosse falar de um consultor de campo, que para mim pode ser um consultor de cooperativa, um consultor da UPL, um consultor de revenda, para mim não muda nada. Só muda a empresa que ele está trabalhando, o formato, às vezes, de você receber, para um PJ, CLT, seja o que for, né? A gente chega ao ponto de pensar o seguinte: quantos por cento você acredita desses consultores de campo fazem isso que você falou? Que é um cara que realmente é muito mais analítico, principalmente em relação à sua carteira de trabalho. Eu sei que é difícil falar um número, eu sei que ele é muito baixo. Eu tenho um número na minha cabeça porque eu estou há
18 anos fazendo treinamento de venda na distribuição e nos fornecedores, com mais de 15 mil pessoas treinadas, eu tenho um número na minha cabeça. Quero ver se ele fecha um pouco o seu número. Quantos por cento você diria que você tem um cara analítico? Eu vejo assim, eu acho que assim, de 10 a 15% é meu número de pessoas que fazem o ciclo completo de vendas, né? Foi É o que nem generoso, foi generoso. eu falo assim, eu tinha 300 agrônomos quando eu estava na distribuição, eu falo assim, pô, desses 300 agrônomos, vai, 30 fazem o que a gente fala de rotina de vendas, de planejamento. Não passa disso, não passa de 10%. Né? É. Você sabe, você conhece o Rodrigo Gutierrez, com certeza. Sim, conheço. Sou fã Ex-presidente, dele. ex-CEO Adamar, ex-Bayer. É. E outro dia eu estava conversando com ele sobre assuntos, ele falou assim, Esgoda, rapaz, hoje eu me surpreendo que eu converso com um consultor de campo e quando eu falo com ele coisas que para nós já não eram mais novidade há 10 anos atrás, falando de market share, customer share, cobertura diária, a gente fala disso, o cara fica maravilhado porque ele nunca ouviu falar disso, o cara não está usando CRM. E a impressão que está me ficando é que o agricultor parece que às vezes está mais ávido por uma tecnologia, por uma inovação do que o próprio consultor. Você sente isso também? Eu vejo assim, né? Eu acho que a gente evoluiu muito. Eu não gosto muito de olhar o passado, mas eu acho que a gente evoluiu muito o perfil do profissional, né? Acho que se a gente tiver 10, 15% aí de caras que são realmente agrônomos, né? Que realmente fazem a diferença, e você fala, quantos caras desse não virou consultor, né? Você vê no Cerrado os grandes agrônomos que viraram modelos de negócio diferentes, né? Com os grandes pools de compra, aqueles grandes recomendantes, né? Você vê o Kazuya, você vê um Paulo Assunção, você vê um Carregal, né? Que pegaram a profissão e falaram, cara, eu vou fazer direitinho, eu vou dar um diferencial para o agricultor e consegue se sobressair. Acho que todos eles que conseguiram fazer essa leitura, né, de planejamento, de conhecer o perfil do agricultor, de ter um CRM, né? Às vezes a gente confunde CRM com tecnologia, e CRM é o que o grande cara fazia no caderninho, né, cara? É você ter conhecimento do seu agricultor. O ponto é cada marca, existe uma pessoa responsável por cada marca, que nós chamamos o líder de marketing Brasil. Então, essa pessoa, ela respira, ela vivencia, ela tem toda a vivência da marca de todo o Brasil. Então, a Forseed tem o Fabiano Romero, a Morgan, a Ana Nascimento e a Devo, o Alisson Santana. Dentro da equipe de cada um deles, existem também essa capilaridade de marketing que nós chamamos que são os gerentes de marketing regional. Então, nós temos espalhado diante do Brasil inteiro os gerentes de marketing regional para ter a visão, a vivência mais precisa, com maior acuracidade, o contato com o produtor, com o usuário final, com a distribuição, com as cooperativas, enfim. Então, a equipe ela é Hoje, falando grande. assim um pouco mais de Morgan e Forseeds, quantos colaboradores a Longping tem hoje? Então, Esgoda, eu estava até conversando com o nosso presidente hoje cedo, o Aldenir Barbosa, e nós, naquele processo da operação chinesa, nós tínhamos 587 colaboradores, nós vamos passar de 2.000 colaboradores esse ano já, efetivos, né, diretos, e mais os safristas que a gente tem aí nos campos de produção, né? Então, Certo. são Mas os eles efetivos. são, o pessoal de campo, é CLT ou é PJ, pessoa jurídica? Então, nós trabalhamos no sistema de franquias, então é PJ. São Ah, PJ. tanto na Morgan quanto na Forseeds são franquias. Exato. São franquias. Uma franquia, né, é algo que eu tenho que comprar ela, Perfeito. pelo menos o que eu vi até hoje. Hoje, alguém que quer trabalhar com a Morgan ou com a Four Seeds, ele compra uma franquia? Perfeito. Ele faz a aquisição de uma franquia. Basicamente, a Longping ela participa dentro da ABF, que é a Associação Brasileira de Franchise. Então, nós estamos dentro, nós seguimos as regulamentações de todo o sistema de franquias. E basicamente é isso, sabe, Godas? Tem várias informações aí no meio que são É informações que não dá para ser aberta, entendo exatas. perfeitamente isso aí. Falando em franquia, outro dia eu fiz um treinamento de vendas, né, com uma empresa que está nascendo aí, que eu achei interessante.
é a For Farmer Evolution. Essa empresa do meu amigo Márcio Schon, ela trabalha também com o sistema de franquia, né? E não é um e-commerce, porque um e-commerce, basicamente, você teria um acesso único e exclusivamente virtual e tal, mas eles têm, além do acesso virtual, eles têm pessoas no campo, que, queira ou não queira, geram demanda também, ou geram movimento para que a pessoa entre nessa plataforma deles e faça a aquisição de produto. Teoricamente, né, e não é, né, um e-commerce, porque você tem alguém no campo, mas por muitas vezes alguém pode entrar na plataforma, comprar um determinado produto, né, e se vire, como diz o outro. Você consegue enxergar isso com semente de milho? Oswalda, é complicado, sabe? Eu acho que pode sim ter espaço no futuro dessa forma de acesso, sabe? Hoje nós estamos efetivamente passando por uma transição no agro muito forte, né? Onde as novas gerações já estão assumindo a liderança do agronegócio, onde a tecnologia, o mundo digital cada vez mais forte, inclusive para a busca de informação, cara. O nível de busca de informação, e eu digo isso também como cliente específico, né? Como filho de produtor também. Então, cara, o digital, eu acho que ele só tem a crescer. No mercado de semente de milho, ele pode ser um pouco diferente, mas eu acho que tem uma linha para a gente estudar um pouco mais a forma de acesso via digital para milho, para o mercado de semente de milho. A gente sempre fala que o milho precisa, principalmente quando se vai desenvolver mercado, aquele trabalho formiguinha, de vai lá, coloca, faz o lado a lado, toda aquela história, né? Que só o digital talvez não faça desenvolver mercado, desenvolver produto, a não ser um produto já consagrado, fica um pouco mais fácil, principalmente para agricultores de maior tecnologia que talvez não precise tanto, né, desse apoio lá, ou ele mesmo tem o consultor dele, né? Mas assim, ó, a gente falando em digital, falando em CRM, no sistema de franquia, né? é, as empresas, elas têm muito receio quando você tem alguém que é PJ, mas não franqueado, de você não ter o vínculo empregatício com o CLT para a questão depois de ação e indenização e todo aquele processo, né? E aí isso acaba, às vezes, afastando um pouco o PJ, tá, da organização, né? Porque, eu não posso me envolver tanto com ele, eu não posso cobrar isso, eu não posso isso, aquilo. Quando é uma franquia, você está mais amparado legalmente para poder fazer com que ele participe mais junto à Longping? Por isso que existem os pontos positivos perante uma franquia. E por isso que a regulamentação que nós seguimos, ela é 100% a da BF. Por isso que eu falei da BF, então a Associação Brasileira de Franchise, ela tem toda uma regulamentação que nós seguimos, inclusive, para ter o sistema de franquias e o selo delas perante o Conosco, porque existem outras franquias que não têm o selo da BF, né? Então, isso só dá segurança para trabalhar para ambas as partes, tanto da franqueadora quanto da franquia. Simplesmente assim, sabe? Você considera que o sistema de franquia hoje já é um sucesso? Ele é um sucesso, sim. Já existe há alguns anos, já, inclusive. Ele é mais uma forma de acesso ao mercado, como, por exemplo, o representante, o PJ, né? Especificamente o representante comercial, como também tem os seus benefícios, o CLT efetivo. Então, assim, sabe, Esgoto, eu vejo muito a forma de acesso, a forma que a companhia trabalha, que as empresas trabalham, e eu acho que existe, sim, tanto pontos positivos e negativos em ambos o modelo de trabalho no Brasil, sabe? O modelo de forma de acesso, CLT, representante comercial, via franquia, via agenciamento, etc, etc. Sabe, quando os genéricos entraram no Brasil mais Uhum. forte, isso estou falando, acho que de 30 anos atrás, o genérico era tido como um monstro, né? Isso não vai funcionar, ou isso, aquilo e tal, né? E
E assim, quando a gente ficou sabendo, né? Eu acho que o sistema de franquia é o quê? Uns 5, 8 anos aí para trás que iniciou? Não, faz mais. Faz Mais. mais já? Mas eu É. lembro que o dia que eu fiquei sabendo que, pô, o pessoal tá cobrando uma franquia para o cara entrar no negócio para vender semente de milho. Eu, como muitos, pensei assim, tão tudo louco, né? Mas aí você começa a pensar que não é bem assim, né? Que para você vender algo top e ganhar dinheiro com algo top, você também deveria pagar por isso, que provavelmente é o que está acontecendo, né? E hoje, você acha que esse impacto o mercado já absorveu? Você fala qual é o específico impacto? O impacto O impacto de um RC, de um CLT que você queira que ele venha para Long Ping, ou ele mesmo queira vir para Long Ping, e você falar para ele assim, você vai ter que pagar a franquia. Este impacto que ele fala, oh meu Deus, né? Não, eu acho que esse impacto é totalmente superado já, porque ele vê, obviamente, a oportunidade que ele tem como lucratividade, como rentabilidade, como benefício. Se você for comprar uma franquia de qualquer tipo, de ramo alimentício, por exemplo, você tem que pagar a franquia. Então, isso está dentro de uma regulamentação. O preço é outra história, né? Agora, você vai comprar uma franquia do Subway tem um valor, uma franquia de outra empresa tem outro valor. Enfim, eu acredito muito que quanto a esse impacto da compra, é bem tranquilo, bem Certo. tranquilo. Deixa eu Esperado totalmente. explorar isso um pouquinho mais até onde você puder falar. Não sei, tem Uhum. coisas que você não vai poder falar, logicamente. Mas uma franquia, ela tem preço diferenciado de acordo com a área que ele vai? Ou não? Ou é um preço único Brasil? Não sei se você pode falar isso. Se você não puder falar, diga assim, esgoda, eu não posso falar sobre isso. E vamos entender perfeitamente. O mercado, de certa maneira, ele sabe, mas eu queria pular essa pergunta, sabe? Falar que é a next, pular ela, entendeu? Bora, vamos para frente. E nesse segmento de franquias, por exemplo, não sei se nós vamos para o Next ou se você pode responder. Vocês têm alguma responsabilidade na ajuda a desenvolver mercado ou ele é totalmente do franqueado? Não, esse tranquilo. Nós temos quando ele aceita a compra da franquia, nós aceitamos que ele seja o franqueado nosso. Existe um contrato, né? Então, nesse contrato, nós informamos aonde nós fazemos a parte da franqueadora, o investimento, até mesmo para desenvolvimento da marca a nível Brasil, a nível regional, a nível estadual, enfim. E também a coparticipação do que é a obrigatoriedade da franquia fazer, como qualquer negócio de franquia, né? Então, o papel ele é bem distinto, ele é bem claro, bem objetivo, para que ambas as partes saibam das suas obrigações perante o mercado brasileiro. Se você gostou desses pequenos trechos, dessas entrevistas que vocês acabaram de ver, deste resumo de algumas entrevistas que estamos fazendo, deixe seu joinha aí, clique aí no positivo e clique no link para você assistir a entrevista completa com esses dois ícones do mercado nacional do agronegócio. Fique à vontade, assista a entrevista, vem comigo, Agrocanal LFZ Consultoria. Por quê? Porque o agronegócio é o nosso negócio e o agro não para. Toda quinta-feira com Esgoda. Até a próxima!